Veja, propostas como essa, que hoje em dia tem muitas, tá certo? Elas obedecem, vamos dizer, a uma lógica muito peculiar que se destina a produzir certos resultados no conjunto que não tem nada a ver com a natureza da proposta tal como ela se expõe inicialmente. Tá certo? Eu vou até dar um exemplo para vocês, que está um pouco marginal em relação a isso, mas que vai esclarecer esse processo muitíssimo bem. Então, por exemplo, tem esse negócio de movimento gay, os camaradas querem impor um negócio chamado de identidade gay, como se fosse, vamos dizer, um direito sacrossanto, cuja violação, né, deve ser reprimida e punida. A justificativa que se oferece é a seguinte, que ninguém deve ser discriminado em função de suas preferências sexuais. Não é o que se diz, não é isso o discurso. Quer dizer, discriminar ou humilhar uma pessoa por causa das suas, entre aspas, preferências sexuais é uma maldade, é uma brutalidade, nós não devemos fazer isso, etc, etc. Apresentada assim, a proposta é autoaprobatória. Não há ninguém que seja contra isso. Só se for de maluco, ainda mais maluco do que os caras do movimento gay. Tá certo? Ora, acontece o seguinte, acontece que o que está sendo imposto aí é um símbolo. E não o que está sendo tornado obrigatório e proibido, que é umas coisas obrigatórias e proibidas, é um conjunto de símbolos e não de condutas humanas reais e identificáveis. Porque se você diz, você não pode discriminar preferências sexuais, eu digo, preferências sexuais, enquanto tais, nunca foram discriminadas e não podem ser discriminadas. Por quê? Porque preferências sexuais são desejos que estão na mente do sujeito e que o observador de fora não sabe. Também não dá para discriminar o mero ato pessoal de tentar satisfazer essas preferências. Por quê? Porque este é um ato privado que o observador de fora não tem acesso. Se está garantida a privacidade da vida do sujeito, não tem como saber o que ele está fazendo para atender às suas preferências, satisfazer as suas preferências sexuais. Então, o que é efetivamente discriminado? O que pode ser concretamente discriminado? Tá certo? Não as preferências e não o ato sexual destinado a satisfazer. O que pode ser discriminado é a expressão externa de uma identidade baseada nessas preferências. Isso sim pode ser discriminado. Né? Por exemplo, se o sujeito, um homem, ele gesticula como mulher e fala como mulher. Isto pode ser discriminado por quê? Porque todo mundo está vendo. Então dá para discriminar. Né? Essa é uma discriminação que pode acontecer na prática. Tá certo? Outra coisa que pode ser discriminada, vou dizer, é a expressão direta e pública do desejo. O sujeito ficar toda hora falando, né? O que ele gosta sexualmente, o que ele quer. Ele não pode ver uma pessoa sem fazer um comentário erótico, etc. Isso pode ser discriminado e, de fato, é, porque isso é uma tremenda falta de educação. Agora, acontece, aí vem a sutileza. Eu estou falando do que pode ser discriminado é a expressão visível e pública de uma identidade fundada na preferência sexual. Para fins de raciocínio, vamos dizer que a heterossexualidade é uma preferência. Na verdade não é, mas é. Vamos supor que fosse uma preferência, no mesmo nível que é a homossexualidade, tá certo? Ou a não sexualidade, o sujeito que não quer ter vida sexual. Qual é a expressão visível, tá certo, da identidade heterossexual? É a mera distinção corrente entre homens e mulheres. Não é isso? Então, a identidade heterossexual coincide com a identidade anatomofisiológica do sexo respectivo. E não com o desejo. Está entendendo? Isso quer dizer que quando um indivíduo do sexo masculino se comporta de maneira masculina, ele não está exibindo suas preferências sexuais, mas a forma corporal que ele tem. Ele tem forma corporal de homem e ele se comporta como homem. A mulher tem forma corporal de mulher, se comporta como mulher.
né? Por exemplo, as mulheres andam rebolando, por quê? Porque elas têm o quadril mais largo que o homem, mais largo, mais pesado, e o centro de gravidade delas está baixo, mais baixo. Tá certo? Então, é normal que rebole. Para um homem rebolar, ele tem que fazer alguma força. A mulher não. Quer dizer, nem toda mulher é obrigada a rebolar, mas a tendência natural é que aconteça isso. Tá certo? Do mesmo modo que os gestos, a gesticulação feminina com os braços, tende a ser um pouco mais defensiva, recatada. Por quê? Porque na frente dela ela não tem uma coraça como o homem. Tá certo? O homem, quando vai brigar, mostra o que é o peito, né? E, ao contrário, o peito da mulher não é para ser exibido numa briga, é para ser defendido. Né? Não é isso? Então, só se for maluca. Né? Porque os seios é uma coisa frágil, né? Fácil de machucar. Então, a tendência é se defender. Eu passo para o homem, é a tendência a abrir. Então, essas são diferenças naturais. E a identidade hétero, então, se manifesta através da simples expressão física da identidade corporal sexuada, não sexual, sexuada, separado do homem-mulher. Não é isso? Mais ainda, se a pessoa hétero, além de ela expressar a sua identidade sexual através da simples manifestação dos caracteres diferenciais do seu sexo, ela começar a enfatizar o desejo erótico correspondente, ela é considerada uma pessoa muito mal educada. Não é normal fazer isso. Só o cafajeste faz isso. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que, vamos dizer, é um homem, ele manifesta a sua virilidade através de uma série de símbolos, né? De gestos simbólicos, que coincidem perfeitamente com a definição do seu corpo como corpo masculino, e só, sem referência ao erotismo correspondente. Se houver muita referência ao erotismo correspondente, o sujeito se torna desagradável e não é aceito mais no ambiente. Né? Por exemplo, você imagina num escritório, uma firma, você não pode passar uma mulher, o cara, ai que bundão, ai que bucetão, ai não sei o quê. Quem aguenta um cara desse? Todo mundo, o cara faz isso mais 3 vezes e começa a ficar louco. Hã? Não é isso? Do mesmo modo que até a expressão, vamos dizer, da sua virilidade, anatomo-fisiológica, tem que ser recatada. Você não pode ficar exibindo seus músculos toda hora, como eu sou fortão, sou machão. Se fizer isso, você é rejeitado socialmente. Do mesmo modo a mulher. Não é isso? Não, rebolar um pouco, toda mulher rebola. Agora, se a mulher começar a exagerar no rebolar, todo mundo já sabe que ela está provocando a pessoa. E num ambiente socialmente, como é que se diz? Limpo, ninguém vai fazer essas coisas. Se começar a fazer, você entende que aquela pessoa é desagradável. Agora, e a identidade gay? Não existe um formato corporal correspondente a gay. Gay não é uma estrutura anátomo-fisiológica. Gay é uma preferência sexual. É um desejo sexual. Então isso quer dizer que a expressão da identidade gay é feita através do quê? Da manifestação ostensiva e pública do desejo. E, portanto, você vai ter ali uma expressão hiperbólica o tempo todo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que do heterossexual exige-se normalmente o recato e a decência na convivência social. Do gay não se pode exigir porque será considerado discriminação. Você está entendendo? Então, se um heterossexual fizer tantas piadinhas e insinuações eróticas quanto um gay faz num dia, ele perderá o emprego, vai ser rejeitado pela família e todo mundo vai considerar um chato. O gay não. Tem que aceitar. Por quê? Porque ele não pode. Para ele não basta só expressar a identidade sexuada, ele tem que manifestar a identidade erótica. Gay não é identidade sexuada, é identidade erótica apenas. Né?
Então, quer dizer, ele vai estar expondo erotismo o tempo todo. Com isso o que acontece? Ele elimina a decência do seu meio. Só tem duas chances. Ou as pessoas discriminam aquela conduta, eles param com isso, né? Ou elas acabam entrando nessa conduta também, e os héteros começam a manifestar o seu erotismo também. Tá certo? Em segundo lugar, a expressão, embora haja algumas expressões homossexuais que são discretas e que coincidem com a identidade, né, sexuada, por exemplo, o sujeito macho que quer transar com outro macho, e que você olhando o cara, você jamais vai dizer que é gay, né? Tem esse tipo, né? Porém, ele sabe, e para ele ser assim, ele sabe que ele será aceito socialmente não como gay, e sim apenas como homem. E isso aí o movimento homossexual já não quer, né? Então ele vai ter, mesmo ele sendo, vamos dizer, um macho, ele vai ter que fazer referências constantes ao seu erotismo para ele poder manifestar que além de macho ele é um gay macho. No segundo caso, onde existe elemento efeminante, o que acontece? Toda conduta efeminante é imitativa. Por exemplo, o negócio do rebolar que deu a ideia, que eu falei agora mesmo. Então, quer dizer, o sujeito vai rebolar não porque a estrutura anatômica dele exige isso, ela exige o contrário, né? Ela exige que ele ande reto. Então, mas ele vai forçar para rebolar. Outra coisa, a voz masculina é necessariamente mais grave que a feminina. É muito difícil mudar isso, né? Mesmo com operações, às vezes não consegue mudar. Então, esse pessoal, né, transexual, quando fez operação transexual, já está com, né, já cortou o peru, já foi, né? Falta o último detalhe, a sua voz. E dá um trabalho miserável, tem que fazer cursinho, e tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso quer dizer que se aparece um sujeito com aparência de homem, falando com voz de mulher, né, há nisso um elemento teatral, e não uma expressão natural, vamos dizer, das tensões corporais inerentes ao seu formato. Ora, da convivência humana, um elemento essencial da convivência humana é a distinção entre o que é a conduta direta, espontânea e sincera e o que é teatro e fingimento. Se a conduta teatral e fingida tem que ser aceita como normal, todos os sinais históricos, sociológicos, convencionais de sinceridade e fingimento foram apagados. E isso basta para criar, não só para criar o caos, mas para que a inteligência das pessoas na convivência baixe muito. Está entendendo? Ora, você vai dizer que o sujeito que inventou esse negócio de identidade gay não sabia de tudo isso? Sabia. Que é exatamente aí o objetivo que ele quer. Quer dizer que se as pessoas perdem, por um lado, elas perdem o senso da decência. Então já não sabem mais como tem que se comportar em público. E por outro lado, elas perdem a capacidade de captar, né, o que é teatro e o que é sincero e espontâneo. Né? Toda a convivência humana virou um caos e é necessário uma autoridade reguladora para botar ordem naquilo. Isso é a consequência inevitável dos direitos gays. Numa situação normal, qual é o único direito que o gay teria? Ele tem o direito a ter sua preferência sexual e tem o direito a buscar a satisfação delas. Discretamente, como os heterossexuais são obrigados a buscar. E fora disso, não haveria identidade gay. Como de fato não há identidade gay. Né? Há apenas um gosto, preferência, fantasia gay. O erotismo gay, isso existe. Então, como princípio geral, ninguém tem o direito de expor uma identidade pessoal, de expor na sociedade uma identidade pessoal baseada no erotismo. Porque se os gays têm, os héteros também têm. Né? E daí acabou a decência de modo geral. Não há mais recato, não há mais decência. Você vai viver numa permanente promiscuidade, pelo menos verbal.
que é exatamente o que já acontece. E, em segundo lugar, todas as relações humanas serão destruídas pela anulação dos códigos de espontaneidade, sinceridade e fingimento. Então você vê que esse negócio dos direitos gays é um crime monstruoso, que é a destruição da própria possibilidade da convivência humana saudável. O que isso tem? Isso vai melhorar a vida dos gays? Nada. Vai piorar tremendamente a deles, como vai piorar a dos outros. É isso. Mais ainda, se é aceita uma identidade pessoal em público baseada no erotismo, tá certo? Então, por que só numa forma de erotismo? Por que não em outras? Por que não o sadomasoquismo, por exemplo, ou a pedofilia? Tanto que a passagem do movimento gay para a pedofilia é um passo. Os teóricos todos do movimento gay já estão defendendo pedofilia, era inevitável que isso acontecesse. Quando começou, eu disse que ia acontecer. Todo mundo achou que eu estava exagerando, então já está acontecendo. A pedofilia vai passar para outras coisas. Ou seja, isto aí visa complicar de tal modo as relações humanas, que todas elas têm que ser regulamentadas por lei. E, portanto, pelo Estado. É esse o objetivo. Esta coisa de pai e mãe na Califórnia é exatamente a mesma coisa. Né? Vamos dizer, esses experimentos só não chegam a desencadear a sua consequência total. Por quê? Porque as concessões que se fazem em movimentos são sempre parciais, temporárias, geralmente fracassam. Mas se a coisa for imposta na sua totalidade, o que vai acontecer? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, a coisa em si, vamos dizer, a proposta, ela tem pouco ou nada a ver com erotismo ou com satisfação gay ou com qualquer coisa. Ela tem que ver, vamos dizer, com aquele processo que o Miguel Reale chamava jurisfação da sociedade. Quer dizer, a lei acaba abrangendo todas as relações humanas e não há relações humanas fora daquilo que o Estado determina como lei. Então isso é uma monstruosidade. E isso, evidentemente, já está acontecendo. Não na sua totalidade, porque a totalidade é impossível, exatamente como a economia comunista é impossível. Então você não consegue construir a economia comunista, mas você consegue tornar o capitalismo um caos. Então, quando caiu o governo comunista, o que sobrou? Sobrou as máfias, o banditismo. Então, quando, quer dizer, o movimento gay, tá certo, for esquecido, depois dele conseguir impor direitos aqui e ali, criar um forrobodó desgraçado, porque quando ele foi esquecido, o padrão, vamos dizer, da convivência humana, o código, o alfabeto da convivência humana terá sido abolido. E todo mundo precisará, vamos dizer, de uma regulação racional, organizada e hierárquica, sem a qual não saberá o que fazer. E, claro, nisso a inteligência humana vai baixar formidavelmente. Vocês veem que no Brasil vocês podem observar isso. Quer dizer, quando você elimina os códigos de decência, quer dizer, a decência é vamos dizer, uma espécie de código espontâneo. Não é um Estado que impõe isso. Você vê que as condutas que a lei criminaliza são poucas. Não é isso? Então, ela vai punir certas condutas apenas se elas passarem num certo limite. Tá certo? Mas, por exemplo, qual é o limite para você fazer brincadeirinhas e piadinhas eróticas entre seus colegas de trabalho? A lei não fixa esse limite. É uma coisa que você tem que pegar por si mesmo. Se o limite desaparece, então é preciso um regulamento. Então, quer dizer que mais e mais e mais aspectos da vida humana vão sendo passados para a esfera legal e estatal. E você dizer que isso é uma conquista da liberdade, faz-me rir. Né? Então, esta é a dialética que está por trás desta coisa. Os estudos a esse respeito começaram com Platão. Quer dizer, a República de Platão
ler a República de Platão é a maneira de você especular como funcionaria uma sociedade totalmente regulamentada que incorporasse, vamos dizer, o bem. E na própria descrição que dá, você vê que tem aspectos repugnantes. Né? E que, no fim, Platão chega à conclusão de que aquela sociedade não pode durar. Mas uma sociedade que não pode durar, como é que vai ser a sociedade perfeita? Espero que tenha dado para entender isso aqui. Quer dizer, isso aqui poderia ser objeto de uma outra aula mais técnica e mais detalhada, quando passarmos por o negócio da filosofia política, talvez no último ano desse curso. Né?